de leão 14 que a besta adotou. É alarme de guerra contra o cordeiro, como o profeta João profetizou. Cristo é o cordeiro e também o verdadeiro leão, que vencerá a besta, este filho da perdição. A besta, ela está furiosa, mas a batalha ela perderá, porque Cristo incorporado em seu servo, em Elias Joanão, é o cordeiro e o verdadeiro leão, que vencerá a besta, o representante do dragão. As duas bestas se uniram, Estados Unidos e romanistas, mas Cristo incorporado bramará como o leão, trazendo a justiça e a salvação para os restantes de Sião. Nome de leão 14 que a besta adotou. É alarme de guerra contra o cordeiro, como o profeta João profetizou. Cristo é o cordeiro e também o verdadeiro leão, que vencerá a besta, este filho da perdição. A besta, ela está furiosa, mas a batalha ela perderá, porque Cristo incorporado em seu servo, em Elias Joanão, é o cordeiro e o verdadeiro leão, que vencerá a besta, o representante do dragão. As duas bestas se uniram, Estados Unidos e romanistas, mas Cristo incorporado bramará como o leão, trazendo a justiça e a salvação para os restantes de Sião. De Sião, de Sião, de Sião. Que a paz de Cristo esteja contigo, querido irmão, querida irmã. Seja bem-vindo mais uma vez no canal Apocalipse 18. Irmãos, o tema de hoje vamos falar mais um pouco sobre o verdadeiro leão e o falso leão, porque está aparecendo um outro leão, tudo isto para confundir o verdadeiro leão. Então, meus amados amigos, vamos na palavra de Deus. Em Apocalipse capítulo 13 nós temos esta frase. O verso 1 está a dizer o seguinte: pus-me sobre a areia do mar e vi sair do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os 10 chifres 10 diademas, e sobre as 7 cabeças tinha nomes de blasfêmia. Então, meus amados amigos, meus irmãos, primeiramente nós vamos começar. O que significa blasfêmia? O que significa blasfêmia? Explicando um pouco, blasfêmia significa aquele que se coloca no lugar de Deus. Aquele que se coloca no lugar de Deus. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, o verso 3 e 4 está a dizer que a besta, ele se intitula ser ele Deus, ele se assenta no templo de Deus parecendo ele Deus, parecendo-se como ele é Deus. Então vejam logo que o que está ali
em 2 Tessalonicenses, está falando sobre a blasfêmia. Isto é uma blasfêmia. A besta se intitula, se assenta no templo de Deus, para sendo ele Deus. Isto é a blasfêmia. Todo aquele que se coloca no lugar de Deus, então ele é um blasfemador. Isto é que significa blasfêmia. Então, amados amigos, vejam que agora cumpre-se o Apocalipse 13 sobre a blasfêmia. E mesmo que se cumpre em Apocalipse 17. Então vejam que agora a nova besta que agora foi eleita no Vaticano, ele tem o título de Leão. Leão 14. Mas agora nós vamos ver se na verdade ali está a representar o verdadeiro ou o falso. Mas porém este é um falso leão, não é o verdadeiro. Porque isto é uma blasfêmia. Este nome colocado à besta de Leão 14 é uma blasfêmia. Afinal de contas, agora, quem é o verdadeiro leão? Quem é o verdadeiro leão? Então, agora vamos entender quem é o verdadeiro leão. Em Gênesis 49, o verso 9 está a dizer que Judá é leãozinho, da presa subiste filho meu. Em Deuteronômio 33, o verso 22, está a dizer que de Dan disse, Dan é leãozinho, saltará de Banzã. Agora nós vamos entender, compreender que leãozinho representa a Cristo. O título leão representa a Cristo. Então não há menos, não há mais. O leão representa Cristo. Então o verdadeiro leão é Cristo, meus amados irmãos. O verdadeiro leão é Cristo, não é a besta. A besta, ele mesmo é a besta. Ele se coloca o nome de Leão 14. Isto é uma blasfêmia mencionada em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, o verso 4. Isto é uma blasfêmia. Ele não é Cristo. Ele não é Cristo. Isto é uma blasfêmia. Porém, o verdadeiro leão é Cristo. Então, Cristo incorporará no corpo de um homem, no corpo do seu servo em Elias e Joná, para batalhar contra a besta e a sua imagem. Então, meus amados amigos, vejam que ali está o verdadeiro leão. Em Apocalipse 5, verso 5, também fala o verdadeiro leão. É Cristo, meus amados irmãos. Em Oséias capítulo 11, o verso 10, está a dizer que andarão pós o Senhor e bramarão como o leão. Então, meus amados amigos, vejam agora que, afinal de contas, o verdadeiro leão é Cristo. Então, o Cristo que vai incorporar no seu servo em Elias e Joná, então, ele vai batalhar contra esta mesma besta que se colocou o título de nome Leão 14 e a sua imagem, que é esta falsa liberdade religiosa, que é esta união das igrejas protestantes com o Estado, é a imagem da besta, que estão unidas com a própria besta, então é a imagem da besta. Então Cristo vai batalhar contra esta mesma besta, que se intitula de Leão 14, e a sua imagem, que são as igrejas, todas as igrejas no mundo, que estão unidas com ela. Então vejam que o verdadeiro leão é Cristo. Então logo nós vemos que a besta, se intitulando com um nome de Leão 14, é uma blasfêmia. E ele vai enganar muitos evangélicos e muitos cristãos mesmo. Porque ele está vindo de uma forma camuflada, como se fosse alguém a beneficiar as famílias, considera famílias, considera como o casamento, como uma família constituído por um marido e uma mulher. Então tudo isto é uma forma camuflada para enganar muita gente. Então, meus amados amigos, assim como os jesuítas, eles são mais perigosos, são os mais perigosos. E eu mesmo, a ordem agustiana, este Leão 14 é da ordem agustiana, irmão da
do jesuíta, da ordem jesuíta. Então vejam que ele vai fazer um engano terrível que vai enganar mais ainda as igrejas. Então, meus amados amigos, meus irmãos, ali está o sentido da profecia. Quem é o verdadeiro leão? O verdadeiro leão é Cristo, que vai incorporar em seu servo em Elias e Joná. O falso leão é este que se intitula de Leão 14, mas que isto é uma blasfêmia. Então, ali está o sentido do verdadeiro leão e o falso. Então, esta é a profecia que estamos vivendo agora. Então, que Deus te abençoe grandemente. Amém e amém. E é verdade, está acontecendo mesmo tudo que a gente prega, né? E é que nem a irmã White diz, né? A irmã White diz que Satanás enganou o mundo e as igrejas. Mas a voz do poderoso anjo requer atenção, ou seja, para tirar o povo desse engano, irmã, somente quando Cristo incorporar, para bramar com forte voz como ruge um leão, para que o povo saia desse engano. Porque Satanás, ele já é acostumado a enganar. Ele sabe como enganar as pessoas. Então ele enganou as igrejas todas, enganou o mundo todo. Estão todo mundo enganado. As trevas estão terríveis, mas ninguém vê as trevas. Ele chama as trevas de luz. Ou seja, a falsa liberdade religiosa para as pessoas é uma coisa boa. É defender a liberdade religiosa, então é uma coisa boa. Mas quem diz que a liberdade religiosa é isso que eles estão defendendo? Pelo contrário, liberdade religiosa é aquela que a gente pode pregar a verdade como a gente crê. Toda vez que eles dizem assim, ó, não pode falar mal da religião do outro, se falar é crime, isso não é liberdade religiosa, isso é perseguição religiosa. Né? Mas o que Satanás faz? Coloca uma lei dizendo que vai defender a liberdade religiosa, mas ao mesmo tempo essa lei está perseguindo os cristãos que pregam a verdade. Isso aconteceu com a igreja primitiva, né? A igreja primitiva, depois que se apostatou, se uniu com Constantino, fizeram o quê? Fizeram a lei de liberdade religiosa para perseguir quem? Os remanescentes da igreja primitiva, né? E por causa dessa lei de liberdade religiosa foi uma grande perseguição, porque quem não aceitou a igreja primitiva se unir com Roma, se unir com o paganismo, se unir com o domingo, foi perseguido. Então, o Satanás, ele sabe como enganar. Ele tem já experiência no engano. Ele já faz mais de 6.000 anos que atenta, que engana. Né? Porque antes dele vir aqui para a Terra, ele já tentava no céu, enganando os santos anjos, né? E ele conseguiu levar até essa parte dos anjos, né? Que era santos e se tornaram demônios, né? Então, por quê? Porque ele tem experiência no engano, né? Então, se ele conseguiu enganar os próprios anjos, estando lá no céu, na presença de Deus, e o que somos nós? Somos seres humanos que não conseguimos enxergar muitas vezes nem um palmo adiante do nosso nariz, né? Então ele tem experiência no engano, Satanás. Então ele fez tudo isso para enganar o mundo e as igrejas, como a irmã White disse. É por isso, irmã, que somente Cristo pode dispersar essas trevas. É por isso que Cristo vem agora para dispersar essas trevas, porque se não fosse Cristo, não tinha como, ninguém poderia fazer essa obra. Ninguém nesse mundo aqui. Porque é a pior apostasia que já houve no mundo. Nunca teve apostasia semelhante a essa, né? É a pior de todas, né? Mas aí, por esta razão, é que o nosso Cristo, ele vai vir para dispersar essa treva e para derrotar a besta e a sua imagem, né? Para tirar o seu povo dessas igrejas caídas, né? Então é isso que nos alegra, né? E é isso que a gente fica feliz, porque o nosso Deus nos ama, né? E quando ele vê que a coisa não pode mais andar, então ele próprio estende a sua mão para salvar o seu povo. É que nele disse, admirei em mim, está lá na Bíblia escrito, que ninguém fizesse nada pelo qual eu mesmo estendi o meu braço. Ou seja, ninguém faz nada pela palavra de Deus, irmã. Está todo mundo dormindo, está todo mundo sem ver nada do que está acontecendo. Então, ele próprio vai estender o seu próprio braço para salvar, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Isso que me alegra, né? Já está muito perto disso acontecer, né? Agora, a partir de junho, né? Nós vamos ter essa grande alegria, né? Que vai começar a obra de Deus com o poder do alto, né? E logo, logo Cristo incorporará para poder batalhar contra essas trevas, contra a besta e sua imagem, né? Então é isso, querido irmão. Um restante de sábado em paz para a irmã, né? Que Deus abençoe a irmã grandemente. Amém e amém. Amará como leão e da
vales e de todas as nações ouvirão a sua voz e se converterão. As suas ovelhas ouvirão e conhecerão a voz do Senhor. Quando ele bramar como leão, sairão elas para fora de Babilônia, e ao Senhor a seguirão. Quando o Senhor bramar como leão, é o Senhor na linhagem de Dan, bramando como leão. Voz como de muitas águas, voz como de forte trovão, quando Cristo incorporar e bramar como leão. A besta e o falso profeta enganaram o mundo e as igrejas, mas a voz de Cristo requer atenção quando ele bramar como leão. Voz como de muitas águas, voz como de forte trovão, quando Cristo incorporar e bramar como leão. A besta e o falso profeta enganaram o mundo e as igrejas, mas a voz de Cristo requer atenção quando ele bramar como leão. Cristo falará com sua própria voz na incorporação. Cristo falará com sua própria voz na incorporação. Quando ele bramar como leão, quando ele bramar como leão, Cristo falará com sua própria voz na incorporação.